Hello students, how are you doing? It's Teacher Mauricio here. Today we are going to talk about have you ever. Então vamos lá pessoal, a revisão de hoje é sobre have you ever ou has she ever. A gente já vai ver em relação do have e do has. Então nós vamos usar o have ever ou has ever quando nós queremos perguntar para uma pessoa se ela alguma vez fez algo específico durante a vida dela, ok? A gente já vai ver alguns exemplos embaixo aqui. Então perceba que nós temos duas opções, have e has. O has você vai utilizar com he, she, it, ok? E o have, I, we, you e they. Por exemplo, have you ever? Lembrando que a próxima palavra que vir aqui, a próxima ação, ela tem que estar no past participle, que é a terceira coluna dos verbos irregulares, ok? Então veja só, have you ever? Você alguma vez, e aí você pode colocar qualquer ação. Has she ever, ou has he ever, has it ever, alguma vez. Perceba alguns exemplos logo abaixo. Você alguma vez fechou um grande negócio para a sua empresa? Have you ever closed a big deal to your company? Have you ever closed a big deal to your company? Você alguma vez visitou alguma feira no exterior? Have you ever visited a fair abroad? Abroad, exterior, ok? Have you ever visited a fair abroad? Ela alguma vez falou com os investidores? Has she ever spoken to the investors? Has she ever spoken to the investors? Has he ever traveled to New Zealand? Ele alguma vez viajou para a Nova Zelândia? E aí aqui você tem exemplos das respostas curtas. Então, se for uma resposta positiva, yes, he has. Se for uma resposta negativa, no, he hasn't. O mesmo se aplica se nós estivéssemos utilizando o have. Por exemplo, have you ever visited a fair abroad? Yes, I have. Ou no, I haven't. E quando você nunca teve uma experiência, porém pode ser que você tenha ela algum dia, ok? É uma possibilidade, você vai utilizar o never. Por exemplo, eu nunca viajei para a Nova Zelândia. Eu digo isso com o sentido de que talvez um dia eu vá, por exemplo. Então, I have never traveled to New Zealand. I have never traveled to New Zealand. Ela nunca falou com os investidores. She has never spoken to the investors. She has never spoken to the investors. Lembrando que essa é basicamente a diferença de você utilizar o have never e somente o never. Quando você utiliza somente o never, é que você nunca vai fazer isso na vida. Então, por exemplo, se eu perguntar se você já fez salto de paraquedas, por exemplo, você vai dizer no, I never. Eu entendo que você nunca vai fazer isso. E aqui temos algumas opções de respostas, alguns exemplos. No, never. Yes, many times. Sim, muitas vezes. Yes, a few times. Sim, algumas vezes. Yes, once, que seria sim uma vez. Twice, duas vezes. Three times, four times, três vezes, quatro vezes. Então, uma vez e duas vezes é um pouco mais diferente. Então, você vai utilizar once para uma vez e twice para duas vezes. Na sequência, é só você utilizar os números e colocar o times na sequência normalmente, ok? Three times, four times, five times, six times. Very good, guys. So, this is our review. Essa é a nossa revisão. Lembrando que isso daqui você vai perguntar sobre ações que você queira saber se a pessoa fez durante a vida. Então, você não precisa colocar um tempo específico, não é correto você colocar um tempo específico. Lembrando que se você tiver, por exemplo, ano passado, semana passada, mês passado, aí é o present simple. Aí é outra regra. A gente já estudou isso nas revisões anteriores. Eu vou deixar um link aqui da diferença entre o past simple e o present perfect. Okay, guys, so thank you so much. I hope that you enjoyed this review. If you have questions, just comment below and I will check. Thank you so much. Bye.